Olá, aqui é o professor Leonardo Duarte. Nessa aula eu vou falar sobre os tipos de rede no VMware Workstation. É muito comum no ambiente de virtualização você ter alguns tipos de rede diferentes. Então é importante você saber a nomenclatura para que serve cada uma das redes no ambiente de virtualização, ok? Então vamos lá. Modo Bridge. O principal modo, talvez é o modo que você possivelmente vai mais utilizar na sua vida. No ambiente de virtualização, quando falamos que aquela máquina está usando uma placa de rede no modo Bridge, o que nós queremos dizer? O modo Bridge, ele conecta a máquina virtual na rede usando a placa de rede física da máquina onde o VMware Workstation foi instalado. No modo Bridge, a máquina virtual consegue comunicar com os dispositivos que estão na rede física. Resumindo, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui um notebook com Windows 10. Windows 10 instalado. Em cima desse notebook eu instalei o VMware Workstation. Logicamente esse notebook tem uma placa de rede aqui. Então essa placa de rede está aqui, ligada com um cabinho que vai no switch aqui. Ok. Quando eu crio duas, por exemplo, suponhamos que eu crio duas máquinas aqui, uma máquina Windows, uma máquina Linux. Durante a configuração dessas máquinas, eu tenho que selecionar, eu tenho que falar para o VMware Workstation que essas duas placas de rede, logicamente as máquinas vão ter suas placas de rede, eu tenho que falar que essas placas, em qual modalidade elas estão. Nesse caso, se eu colocar que essas máquinas estão no modo Bridge, o que vai acontecer? Quando o Windows iniciar nessa VMware aqui, o Windows iniciou, o que vai acontecer? Então vamos imaginar que eu tenho um servidor DHCP aqui nesse Firewall. Esse Firewall está entregando essa faixa de IP aqui, ok? Então, quando eu determino que essa placa é modo Bridge desse Windows, quando esse Windows começar a ligar, ele vai mandar um ARP, né, aqui, saindo por essa placa de rede. Essa máquina vai receber o seu próprio MAC dessa placa, é diferente do MAC da placa física, ela vai receber um outro MAC. Então esse Windows vai mandar uma solicitação de ARP procurando um servidor DHCP na rede. O Faro vai enxergar essa informação e vai entregar um IP para essa máquina, porque ela está no modo Bridge. Tá? Isso quer dizer que ela está usando diretamente a saída dessa placa de rede da máquina física. Então, resumindo, eu uso o modo Bridge quando eu quero que a minha máquina virtual comunique com os dispositivos que estão na rede física diretamente, ok? Para isso eu utilizo o modo Bridge. Eu tenho um outro modo que é um NAT, é um pouquinho diferente. O que o NAT faz? Quando você utiliza o modo NAT, a máquina virtual não tem um IP na rede física, ou seja, ela não participa nem interage diretamente com os dispositivos na rede física. Então o que acontece? Aqui eu tenho a placa física desse notebook e suponhamos que eu coloquei esse Windows, esse Linux no modo NAT. O que vai acontecer? O próprio VMware Workstation, aqui nesse caso o VMware Workstation, ele vai distribuir um IP separado para essas máquinas aqui, tá? Ele vai entregar um IP para essas máquinas, para permitir que essas máquinas comuniquem uma com a outra, e caso essas máquinas precisam acessar a internet, o próprio VMware Workstation vai fazer o roteamento aqui, para que essas máquinas saiam para a internet. Então, é assim o modo NAT. As máquinas não comunicam diretamente com o meio físico aqui, ok? Essa é a diferença. Agora vamos lá, o modo privado, também conhecido como host only, que é o seguinte, o modo privado, o que ele faz? O VMware, ele isola as máquinas virtuais e permite que apenas o tráfego entre as máquinas virtuais aconteça. Então ele não vai deixar que o tráfego das máquinas virtuais saia para a rede externa, vamos dizer assim. O tráfego vai ficar todo aqui. Então, se eu quiser criar uma máquina virtual num ambiente 100% isolado, o ideal é que eu use o modo host only, tá? Esse é o ideal. Então, você usa esse modo para testes totalmente isolados, ok?
Esse é um dos grandes objetivos desse modo host on, ok? Bom, era isso que eu queria te mostrar. Eu queria te mostrar os tipos de rede dentro do VMware, ok? Esse conceito serve também para o Hyper-V da Microsoft. O conceito ele é muito parecido, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, você já sabe, posta pra gente lá no nosso grupo do Facebook. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Valeu!